Fala rapaziada, saudações vascaínas a você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Galera, tá entrando no ar esse pós-jogo de Vasco Botafogo, né? Um pouco tarde, né? O jogo era para ser pós-jogo realmente, mas eu fiquei tão puto ontem que eu acabei deixando para poder gravar só hoje um pouco mais tranquilo, para não falar besteira, né? Mas enfim, galera, a gente vai estar dando uma passada aqui no jogo de ontem, os resultados que já aconteceram na rodada, vamos estar passando classificação, né? Próximos jogos do Vasco, enfim, tudo isso muito mais dentro desse vídeo, né? Peço você deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo e também comentar a sua opinião. É de extrema importância pra gente aqui no canal. Vou deixar a vinheta rodando, enquanto isso dá tempo de você deixar o like, se inscrever e também compartilhar esse vídeo com todo mundo. Valeu? Vinheta rodou, você likeou e se inscreveu. Valeu! Então, galera, estamos de volta para poder falar do nosso gigantesco. A vinheta rodou aí, deu tempo de você se inscrever e também curtir o vídeo, né? Esse vídeo aqui a gente vai estar falando, né, do Rafael Paiva. Até quando, né? Até quando, Paiva? Você vai ficar mantendo esse time jogando desse jeito, né? Tá falando do grego também, o jornal inglês, importantíssimo, confirmando o interesse do grego no Vasco. E vamos falar do Ryan, que está hipervalorizado aí no mercado. Mas enfim, vamos começar pela partida de ontem, para a gente matar esse assunto de uma vez. Porque quando ganha a gente vem até feliz, quando perde a gente tem que ficar puto, né? E fazendo depois um pouco menos puto aí, para a gente poder não falar besteira. Mas enfim, vamos falar do jogo. Né, o Vasco não jogou bola ontem, não entrou para jogar bola, não entrou para poder fazer uma boa partida, a gente não competiu. Né? Acho que o erro maior do Paiva ontem foi querer bater de frente, pau a pau, com o melhor time da América do Sul hoje, que é o Botafogo. Né? Acho que o Vasco tentou de qualquer forma fazer uma jogada aí frente a frente, bater embate ali com o Botafogo, não deu para poder fazer. Né? Primeiro que o Botafogo tem uma parte física muito melhor do que a do Vasco. Segundo, as peças são de melhores qualidades. Enfim, não daria pra gente ter esse embate frente a frente o tempo inteiro. Então achava que era mais lucro a gente sair aí numa forma, tentou aí bater de frente com o Botafogo, só que não dava. Como eu falei com vocês, as peças são diferentes, são de melhores qualidades as peças do Botafogo, né? O preparo físico do Botafogo, como eu disse, também é melhor do que o do Vasco. Enfim, não daria pra gente bater de frente com o Botafogo do jeito que o Paiva queria bater de frente, e foi o que aconteceu. E digo até mais, não foi mais aí porque o Botafogo tirou o pé, viu? Né? Muito, muito, muito importante que isso seja dito, porque eles tiraram o pé realmente ali, porque dava para caber muito mais ali, cara. No mínimo mais uns 3 ali. Né? Ia ser outro vexame. Mas aí a gente entra nos questionamentos, né? Vamos começar pelo João Vitor, que foi expulso pela 4ª vez no ano, né? Cara, gosto muito do João Vitor, acho que a gente tem o melhor zagueiro que a gente tem, mas um zagueiro não pode ser expulso assim 4 vezes no ano não, cara. Não pode. A maneira que foi ontem, tá certo que o primeiro erro ontem foi do Paí, o primeiro cartão dele foi do Paí. Mas mesmo assim evitasse o segundo. Porque já tava difícil 11 contra 11, depois que ficou 10 contra 11 piorou, né? E aí? Difícil falar, né? O time do Vasco não jogou ontem. Vou falar do João Vitor porque acabou sendo expulso, né? Acho que é até meio injusto falar só dele. Mas falando no modo geral, o time não jogou bola, o time não criou, o time não foi pra dentro, o time não fez nada, não fez nada. Assistiu o Botafogo jogar, e o Botafogo jogando o melhor futebol do Brasil na atualidade, acabou fazendo 3-0 ali, numa facilidade muito grande, podendo ser muito mais, e poderia deixar a noite do Vascaíno muito pior do que foi ontem. Mas enfim,
né? Bola para frente, o elenco não vai ter folga no dia de hoje, né? Também era o de menos, né? Vai estar treinando aí para poder enfrentar o Fortaleza no sábado. E com isso, o Vasco se mantém na nona colocação, pode perder a nona colocação hoje para o Atlético Mineiro, em caso de vitória sobre o Atlético Goianiense, né? O Vasco continua na briga ali pelo G7 ali, né? Para poder tentar uma vaga na pré-Libertadores, mas enfim, né? A gente precisa acordar aí, né? E dar uma mexida nesse elenco para o próximo ano, porque sem elenco não dá para gente ganhar nada, né? É impressionante como que a gente tem um elenco limitadíssimo aí, como que Paí e Coutinho não conseguem jogar, né? Eu sei que tem que ter um pouco mais de paciência com o Coutinho principalmente, né? Mas o Paí já está aqui já tem um ano, já era para estar jogando, deitando em todos os jogos aí, se não todos os jogos, pelo menos 70% deles, né? E não é isso que vem acontecendo. A gente vem deixando sempre a desejar. E pegou um Botafogo ontem muito arrumado, que conseguiu fazer o placar que fez, dando para ser mais, tá? Dando para ser mais aí, com certeza. O Botafogo tirou o pé ontem, graças a Deus, né? Tirou o pé porque estava difícil a gente segurar o Botafogo no dia de ontem. O Vasco, infelizmente, não entrou para jogar bola ontem, né? Não se enfrenta o Botafogo como se enfrenta o Cuiabá, né? Não dá. Acho que faltou esse tipo de leitura pro Rafael Paiva ontem, de entrar um pouco mais fechado e sair no contra-ataque, do que a vir de peito aberto. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Vamos torcer para que isso tudo melhore aí, que a gente tenha essa vitória. Vai ter um empate contra o Fortaleza, que está brigando lá em cima na tabela, poder ajudar a gente aí, de alguma forma, chegar nessa pré-Libertadores, né? Resultados de ontem ainda, né? Resultados de ontem, vamos lá. Ontem só teve... ontem teve também Internacional e Criciúma, que foi 2-0 pro Inter. São Paulo bateu o Bahia por 3-0 e o Vasco perdeu para o Botafogo por 3-0. Esse resultado do Bahia ajudou o Vasco a ficar ali brigando ainda pelo G7 ali, pela briga na pré-Libertadores, né? Esse resultado ainda seria bom. E tem hoje um jogo também que interessa ao Vasco, que é Cruzeiro e Flamengo, né? Jamais a gente torce para os caras de lá, né? E também o Atlético Goianiense enfrenta o Atlético Mineiro em casa. Vamos ver, né? Lá no Antônio Ascioli. Vamos ver o que vai dar isso aí. Ingresso já à venda para Vasco e Fortaleza. Lá no Castelão já está sendo vendida os ingressos. Então você que quer ir ao jogo, só procurar o site do Fortaleza e procurar para poder comprar. Próximos 5 jogos do Vasco. O Vasco pega o Fortaleza lá no Castelão às 19 horas desse sábado agora, tá? Depois o Vasco recebe o Internacional em casa no dia 21. Depois, no dia 24, o Vasco vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, né? Às 4 horas da tarde. Depois o Vasco volta para São Januário para enfrentar o Atlético Goianiense no sábado, dia 30, dia 21. Dia 30 às 21h30. Que horário bizarro. A CBF é mestre em arrebentar o seu produto, né? E depois o Vasco pega o Atlético Mineiro em casa, em hora e data ainda a definir, né? Enfim, podemos correr atrás dos prejuízos nesses jogos, né? Tomara que dê certo. Vamos falar de Ryan. Ryan despertou o interesse não só do Lyon, né? Do John Textor, que falou ontem sobre o Ryan, falou sobre a negociação com o Vasco, falou que ele tem interesse sim, né, no Ryan. Quem está de olho no Ryan é o pessoal do Lyon, né, onde o John Textor tem ali a sua porcentagem, onde é dono também, né, mas a gente sabe como é que funciona, né? O Ryan pode sim jogar no Botafogo a qualquer momento, a partir do momento que ele assinar com o John Textor, né? Enfim, Ryan, que está sendo cobiçado aí muito valorizado, muito cobiçado aí pelo clubes europeus, como Newcastle da Inglaterra, o Lyon da França, o Milan da Itália e também o Porto e o Barcelona.
esses seriam os clubes interessados no Ryan, né? Mas de fato ainda é uma proposta somente do grupo do John Textor, que representa lá o Lyon, né? Essa é a verdade hoje aí sobre o Ryan. Eu, para ser sincero com vocês, eu daria uma segurada, tá? Daria uma segurada nessa venda, tentava ao máximo não vender para o John Textor, tá? Sendo bem claro para você, porque eu acho que o Ryan é um cara de um potencial muito grande, ainda não despontou, que a galera também tem pouca paciência. Na verdade, a gente tem pouca paciência com o Vasco, porque a gente já vem sofrendo muito, né? Mas o Ryan é um cara que vai gerar bons frutos ao Vasco aí nesses próximos anos aí, então a gente precisa olhar com bastante cuidado e negociar com bastante cuidado também. A proposta do Lyon, do John Textor, é milionária, envolve engenhão, envolve uma porrada de coisa que poderia facilitar a vida do Vasco, mas enfim, vamos esperar para ver o que acontece. Falando nisso ainda, o John Textor deu uma declaração ontem, não só dizendo que o Ryan, que ele tem interesse no Ryan, como falou também que ficaria feliz em ajudar o Vasco, contando que os jogos não coincidem, as datas não coincidem, de ajudar o Vasco nesse tempo que São Januário estiver em reforma, né? Independente se a negociação com o Ryan sair ou não, né? Enfim, John Textor aí disposto a ajudar o Vasco, que é até bom, né, que tenha. Para finalizar, galera, esse vídeo aqui, um jornal inglês importantíssimo, Sport Fitness, Sport Witness, perdão, fez aí uma publicação afirmando o interesse do grego, né, Maranax, né, para comprar o Vasco da Gama, né? A reportagem está em inglês aqui, vou tentar traduzir para vocês, né? Marinax contratou Edu, né? O Edu que foi da seleção, né? Para ser o novo executivo de futebol, com o intuito de comprar um clube brasileiro. E esse clube, o Vasco da Gama, estaria na lista do Marinax, né, para poder ser comprado pelo Vasco. Vamos esperar cenas nos próximos capítulos. Ele ainda não veio a público confirmar as informações, mas jornais aí europeus dando essa credibilidade de afirmando, né, quando a galera começa a falar muito é sinal que tem alguma coisa, né? Vamos esperar para ver se realmente essa negociação sai, né? E ele possa ser o novo dono da SAF do Vasco, se é que o Vasco quer continuar como SAF. Tem essa ainda. As coisas estão muito lentas, a gente não sabe como está acontecendo. Pedrinho falou que sim, mas a gente não vê movimentação nenhuma acontecendo, a gente fica sempre com o pé atrás. Mas enfim, vamos esperar para ver, confiando no que a diretoria tem para poder fazer, confiando no que o Pedrinho tem para poder fazer, e que esse ano a gente consiga uma vaga passando para Libertadores, pela pré-Libertadores, e que a gente consiga montar um time decente ano que vem, né? Vamos ver esse planejamento como é que vai ser feito. Já era para estar sendo traçado, pensando já no próximo ano, já que agora o Vasco não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro, a não ser ali, não briga por mais nada que eu digo para não cair, né? O Vasco agora está pensando em pré-Libertadores e também Sul-Americana, então é bom ficar de olho aí também. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, peço que você deixe o like, se inscrever, compartilhar, comentar esse vídeo aqui. E tamo junto. Valeu!